Boa tarde a todos. Então, eu sou a Nayane Toledo, eu faço parte do doutorado do Programa de Letras aqui da UniOeste Cascavel. A minha área de estudo é literatura comparada. Oi, pessoal, eu sou Andréa Opazo, sou doutoranda aqui também do PPGL. Minha linha de pesquisa é de literatura, memória, cultura e ensino, bem grande. E também aqui já estou no segundo ano do doutorado, né, já fazendo pesquisa ali na área de literatura hispano-americana. E hoje a gente tem como nosso convidado o professor, doutor, né, egresso aqui do PPGL, Renan Paulo Bini, né? E aí, Renan, tudo bem? Como é que você tá? De volta a Cascavel? Oi, para mim é uma honra, é uma alegria. Eu sou filho da casa, né? Sou filho da UniOeste, então eu me sinto muito feliz em fazer parte desse momento. E boa parte da minha formação foi aqui na UniOeste. A minha formação acadêmica, a formação profissional também. Eu trabalhei aqui durante muitos anos, primeiro na editora como estagiário, depois como assessor, depois fui professor da casa também. E agora ainda desenvolvo estágio pós-doutorado aqui, então é uma emoção, eu me sinto muito feliz em estar aqui. Sim, nosso primeiro convidado aqui da série Egresso de 2025. Bom, vamos falar um pouquinho do currículo do Renan, para quem não conhece o Renan, né? Então, o Renan, ele é doutor e mestre aqui pelo PPGL, né? Um filho da casa. Também ele tem especialização em MBA em Gestão de Marketing pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, a Univel. Também graduação em Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa, a FAEL. E graduação, né, licenciatura em Letras, Português e Italiano, aqui da UniOeste. Né? Então, conheci o Renan lá quando ele era meu calouro ainda. Que ano que era, Renan, que você entrou? Eu entrei em 2016, 16, acho que foi. Eu entrei em 2014, era meu calouro. E agora já tá na... Mas eu acho até que nós fizemos alguma disciplina Alguma juntos, sim. né? E acho que você chegou até a me dar aula de estágio do mestrado do doutorado, se não me engano. Então, assim, aquela mistura, colega, professor, É que né? quando eu entrei no curso de letras, eu já havia cursado jornalismo, Isso, né? A outra faculdade do Renan ainda, que é jornalismo pela Univel, né? Que foi também no MBA. E você tem mais coisa, né, Renan? Parece. Curso de graduação em Pedagogia, né? Pedagogia, jornalismo. Direito. E agora o Renan saiu aqui da UniOeste de professor colaborador, meu coleguinha, né? Ficamos aqui, entramos juntos, né, Renan, em 2023. Saímos também na mesma época, 2025. E o Renan assumiu agora como professor ali da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Né? E quais cursos você está lecionando agora, Renan? Que disciplina? Como que está sendo? No primeiro semestre, eu lecionei disciplinas relacionadas à leitura e produção de textos acadêmicos. Os nomes variam um pouco de curso para curso, mas basicamente eu lecionei em Direito, em Pedagogia, Geografia, Ciências Biológicas. Agora, depois desse recesso acadêmico, quando eu voltar, eu vou começar a dar aulas também no curso de Letras, vou continuar no curso de Direito também, e vou atuar em jornalismo. Né? Que legal. Agora eu tive a oportunidade de... Retorna ao jornalismo. E aqui na UniOeste você atua no curso de letras, né? Como leitura e produção. E qual outra disciplina mesmo? Curso de odontologia também. Ministrei aulas de língua portuguesa. Isso, então o Renan é filho da casa, foi professor e tudo aqui, né, Renan? Sim. Cria da UniOeste. E a tua trajetória, ela é bem multidisciplinar, né? Como que você diria que foram essas escolhas? Como que os caminhos foram se abrindo para você sair ali do jornalismo, pedagogia, letras, tudo foi sendo encaminhado, né? Olha, eu sempre aproveitei muito as oportunidades que eu tive na vida. Os meus pais, eles não tiveram oportunidade de ter formação acadêmica, mas eles sempre me incentivaram muito a ler, a escrever, né? A minha mãe me ensinou a ler muito cedo. Ela sempre me mostrou a importância de estudar, de valorizar o conhecimento. E conforme eu tive oportunidades na vida, eu fui aproveitando. Quando eu era criança, eu fui convidado para participar de um coral de músicas na Igreja Católica. E eu comecei a cantar na igreja. E ao participar das atividades dentro da igreja, eu tive a oportunidade também de começar a gostar da comunicação, e aí eu encontrei o rádio. Eu apresentei programas de rádio em Braganey durante muito tempo. Que interessante. Já tá acostumado com o formato, então, né? já tá tudo certo. Novidade é só para nós. A novidade é pra gente. Eu conheço o Renan há anos, nem sabia. E o rádio me levou para o jornalismo. Eu cursei a graduação, então, em jornalismo na Univel, consegui uma bolsa do ProUni, então... Ótimo. Graças a essa oportunidade, eu pude estudar jornalismo. E enquanto eu estava cursando comunicação social, né, jornalismo,
eu vi que havia a oportunidade de um estágio aqui na editora da UniOeste. E ao desenvolver esse estágio, eu vi que, na verdade, o que eu gostava mesmo era da escrita acadêmica, da pesquisa. Eu ainda não tinha acesso a toda essa área da pesquisa acadêmica, né? E eu me encantei. E aí eu gostei da área de letras, né? Primeiro eu entrei como diagramador, mas depois eu percebi também que eu gostaria, talvez, de ser revisor e comecei a estudar. E na editora eu tive Contato com a oportunidades, orientadora né? também, Sim, né? com a professora Professora Cida. Cida, Aparecida Feola. E isso, que é com a grande da professora editora, Clarice também, Clarice na época também, era a São as editora-chefe. referências que a gente tem, né, na área de linguagens, né? Então, Uhum. E eu aprendi muito com elas, né? E aí, então eu fui buscando as minhas formações conforme as oportunidades que eu tive. O MBA em Marketing que eu cursei, por exemplo, eu ganhei uma bolsa na Univel quando eu concluí o curso de jornalismo. Eu tirei a melhor nota do ENAD na como época. que eles chamam esse aluno? É o laureado, né? Não. No meu caso, No eu caso, ganhei não a foi, bolsa né? pelo meu desempenho no É que ENAD. geralmente eles dão a bolsa pra quem é laureado, ou quem Uhum. ganha, né, tira a nota mais alta do Sim. TCC. Mas já Mas- mostra também uma dedicação Sim, tua, claro. né? Uhum. Porque essa conquista, ela advém, né, de um bom desempenho acadêmico. Uhum. Sim. E aí eu cursei essa especialização, né? E durante isso também eu cursei letras, português e italiano. Ao mesmo Tudo ao tempo mesmo que eu fiz tempo? letras, eu fiz o mestrado. Tudo ao mesmo tempo, Renan, terminando o MBA, Eu letras fiz da ao mesmo tempo graduação, letras, mestrado, o MBA. trabalhando na editora. mestrado. Como é que você consegue horas, assim? Você dorme? Não, brincadeira, gente. Porque o Mas- dia tem 24 horas, ele não precisa dormir. Não, o que você faz das 6 à meia-noite, né? Não, Olha- isso eu admiro muito do Renan, porque o Renan, ele não para, né? Então ele tá sempre produzindo e pesquisa também, publicando artigo. Eu fico chocada. No curso de letras, eu consegui aproveitamento de muitas disciplinas, porque a Claro, grade é similar à grade de jornalismo, né? Então, nos primeiros anos, eu consegui aproveitamento. E aí, nos últimos anos da graduação, aí eu já estava no doutorado. E aí, no doutorado, eu consegui uma bolsa da CAPES, e aí eu saí da editora. O Então, bolsista, enquanto eu então, já estava vem do trabalhando- ProUni, CAPES, né? Agora, Uhum. CNPq, você tá também de bolsista ou já não? Eu fui durante Fui um tempo, durante um né? tempo, né? No primeiro pós-doutorado que eu fiz, eu consegui uma bolsa que era da CAPES e da Fundação Araucária. Depois, já não mais. Uhum. Mas ainda no doutorado eu consegui a bolsa, né? E aí, então, os últimos anos da faculdade de letras, eu consegui me dedicar mais, né? Sim, a Nos bolsa primeiros ajuda a gente anos pra eu isso, tive né? dispensa de algumas disciplinas. A bolsa Nossa. é importante justamente para isso, né? Quer Que a dizer, gente né? tem essa demanda de trabalho e conciliar tudo fica difícil. Então a bolsa ela vem para ajudar a gente nesse sentido, né? De conseguir Sim, terminar a ajuda pesquisa. muito, né? Então não é um luxo, é uma necessidade. E esse E apoio até- financeiro é essencial, porque muitas vezes sem esse apoio financeiro não seria nem viável, Sim. né? Sim. Então, E aí, até durante o doutorado, eu consegui participar até de outras atividades, né? Eu pude, por exemplo, ser monitor de disciplinas EAD da UFPR, por exemplo. Então, eu consegui me dedicar, né? Não apenas às Sim. atividades do doutorado. Cursei pedagogia durante esse tempo também. Isso já foi durante a pandemia, né? Com atividades EAD. remotas. uma Eu outra quis realidade estudar de um pouco mais. graduação. Sim, né? Sim. Uma realidade diferente da gente que vem aqui para a universidade, presencial todo dia e de repente todo mundo estava online. E como que Uhum. foi essa experiência de aluno online? Olha, foi uma experiência desafiadora, porque ao mesmo tempo era uma experiência de ser aluno e de ser professor Professor ao também, mesmo tempo, né? né? Foi na época que os estágios supervisionados aqui do PPGL passaram a ser remotos, né? Eu desenvolvi o estágio na época em um projeto de extensão, coordenado pela professora Cida, e nós ainda estávamos aprendendo a como transpor um conteúdo que Sim. era mais linguístico e voltado, talvez seria mais prático se fosse ministrado presencialmente, também para a modalidade remota. Foi um desafio para todos nós. E eu não Foi sei um projeto mais relacionado à sintaxe, por exemplo, e aí Nesse para caso. trazer a transposição disso para E eu não sei você, mas hoje parece tão natural a gente usar o remoto, né? Tanto para reunião, tanto para essas atividades práticas, mas naquela época foi um desafio muito grande, né? foi um desafio Ainda mais muito grande. nessa área dos estudos que é sintase. Sintase é É que a pandemia, ela trouxe, na verdade, uma revolução, de certa forma, Sim. né? Nós fomos moldados culturalmente ao presencial e, de repente, o que tanto já existia, já se falava muito do EAD, mas a gente não valorizava tanto o EAD até a pandemia chegar, Sim, né? e principalmente a gente que estava terminando, fazendo pós e fazendo estágio nesse período,
tinha que tirar um coelho da cartola, porque nunca foi executado isso, a gente nunca aprendeu na graduação a esse formato, né? Uhum, Então, acho que todos nós enfrentamos esse desafio. sim. E Ao mesmo conseguiu tempo, realizar foi de boa um período forma, né? muito triste, mas que também trouxe muitas oportunidades, né, de integração. Sim, Até então, eventos online não eram tão comuns, né? Exato. Hoje os eventos online são bem mais comuns. Eu me lembro durante a época da pandemia que eu tive a oportunidade de participar de vários eventos em outras universidades. Passei a participar de projetos também com colegas de outras universidades. Então, também trouxe oportunidades, né? E uma pergunta que me surgiu agora, tem vários egressos aqui do programa que vieram do jornalismo e passaram para letras, né? E são mestres, ou são doutores, tem a Vânia, a Juliana, que são colegas nossas, e chegar a ser uma inspiração para você, esse contato com essas colegas, como foi? Com certeza. Que bom que você falou da Sim, Vânia. eu lembrei agora a Vânia, a Juliana Voig também. Também. né? A professora Juliana de Sá também. Sim, também, que são todas egressas daqui do programa, são filha da casa, né? Sim. E vieram também do jornalismo. E elas foram um modelo para mim. As três foram minhas professoras na Univel, no curso de jornalismo. E a Vânia, principalmente, ela foi minha professora desde o cursinho pré-vestibular aqui da Unioeste. Nossa. E foi minha professora depois na graduação na Univel. E até foi ela que me falou sobre o estágio na editora. Falou, vai lá na editora, leva o seu currículo. Sim, a Vânia agora tá na Itália, né? A Vânia tá Tá na Itália, né? Um beijo pra Vânia. Um beijo Se pra ela Vânia assistir a também. gente, Mandaremos o Vânia, vídeo pra mandaremos ela. com certeza. Me veio agora a Vânia na cabeça. E a Juliana também, que eu conheci a Juliana Voig também, Sim, que era do italiano também. Então, as Sim. duas do italiano, você fez letras italiano, então... elas me influenciaram, imagina, com certeza. E a Vânia se tornou uma grande amiga pessoal, né? Eu digo que ela é minha madrinha acadêmica. A Vânia e a professora Cida Sim, também. A professora Cida me influenciou a seguir a carreira como professor, pesquisador, Sim, na graduação, na pós-graduação. E a Vânia me trouxe para o mundo das letras, é a minha inspiração. Curiosidade, Renan, que surgiu agora. vai Por surgir. que a escolha do italiano? A escolha do italiano foi pela cultura, e um pouco também porque eu cresci, quando eu era pequeno, ouvindo meus avós falarem um pouco de italiano. Eles não falavam propriamente o italiano o dialeto, standard, né? Mas eles tinham um dialeto que eles falavam dentro de casa. E eu cresci gostando da cultura italiana. Então, acho que foi por isso. E pra quem não sabe, o Renan fala um espanhol muito bom. Muito bom. Você fala assim, amigo, você fala. Você sabe muito. Eu falo espanhol com você, você sabe. E você consegue entender. E o espanhol nunca pensou, não, amigo. As outras línguas, inglês, espanhol, chegou a estudar? Olha, talvez eu volte algum dia a fazer mais habilitações, né, do curso de letras. Pode Sim. ser que no futuro Quem eu sabe, estude, né? sim. E outra coisa que eu ia te perguntar, que me surgiu agora há pouco, você chegou a ser professor também do Estado, uma Sim. época, né? Uma época que você chegou a ser professor do Estado. E como foi essa experiência de professor na rede básica? Foi uma experiência desafiadora, né? Eu estava acostumado com as teorias que eu vi na graduação, na pós-graduação, e eu fui muito motivado para aplicar aquelas teorias na prática, né? Mas a prática, ela é um Desafio. pouco Bem desafiadora. diferente. Ela é diferente, né? Infelizmente, a realidade das escolas públicas, ela não é favorável, né? Os professores, eles são direcionados a trabalhar com várias plataformas, por exemplo. Na época, eu precisava trabalhar com a Leia Paraná, a Redação Paraná. Eu acho que esse desafio os professores têm até hoje, né? Sim. A sobrecarga dessas plataformas também está sendo Isso. debatida, né? Na saúde mental dos professores. E as escolas têm poucos computadores, né? Os laboratórios não têm disponibilidade para que esses alunos participem sempre, né? Turmas superlotadas. Turmas superlotadas. Então, há uma cobrança muito grande por números. Há uma pressão também por parte dos governantes que plataformas sejam utilizadas. E eu sou completamente favorável à utilização de tecnologias, né? Elas são essenciais. Mas eu acho que a forma como é feita, ela não é tão favorável, né? E o limite Porque- também, né? A linha é bem tênue Sim. entre o seguro, o saudável, né? Da tecnologia ali e quando já começa a se tornar e um essa problema. questão de números, né? Então, assim, a gente está fazendo mais para mostrar quantidade ou qualidade? Sim. ensino. Exatamente. E E às vezes falta o básico, né? Eu me lembro que alguns dias nas aulas que eu ministrava na educação básica, na rede pública, né? isso, na rede pública, eu sentia vontade, se fosse possível, por exemplo, de treinar mais as redações com os alunos em sala, corrigir todas as redações, Não tem tempo. para eles digitarem depois na plataforma, né?
Porque enquanto eles estão utilizando a plataforma, muitos, né, não tem como o professor conseguir acompanhar aluno por aluno o que eles estão escrevendo, Sim. se eles não estão copiando, talvez até utilizando ferramentas de Sim, inteligência Sim, artificial. naqueles anos não era tão debatido o ChatGPT, né, que nem é Uhum. hoje, né, mas já estava começando essa questão da IA. Uhum. É claro que eu lia todas Uhum. as redações depois que eles Mas é um produziam, desafio. mas enquanto os alunos da educação básica estão produzindo os textos, é importante que os professores Sim. acompanhem esse processo de escrita, né? Para que as dicas sejam mais exatas. E uma pergunta, tô perguntando cada pouco. Como essa experiência na rede pública básica de ensino te influenciou, te mudou, assim, ou modificou alguma coisa quando você entrou para a graduação, né, para o ensino superior? Né? São Foi mundos bem, bem diferentes, né? Então, você acha que beneficiou ou mais ou menos? Como é que foi trazer Beneficiou muito, né? E principalmente porque assim que eu parei de lecionar na educação básica, eu entrei como professor colaborador aqui na UniOeste no Na curso mesma de letras. E o curso de licenciatura, né? Os professores, eles precisam preparar os alunos para Exato. atuarem na educação básica. E aí eu ministrei disciplinas, por exemplo, leitura e produção textual, história e formação da língua portuguesa, orientei estágio supervisionado, e aí eu considerava a prática do período em que eu atuei na educação básica também para falar com os alunos sobre os conteúdos que eu ia ministrar, né? Por exemplo, em história e formação da língua portuguesa, se nós fôssemos olhar, por exemplo, ali o processo de evolução dos pronomes pessoais, mostrando lá do latim até o português, como isso ocorreu. Já abria espaço para mostrar para os alunos também, olha, esse quadro ele aparece dessa forma aqui no livro didático. Vejam que está considerando apenas a gramática tradicional, mas no dia a dia nós utilizamos outras formas pronominais também, o agente, o você, que não aparecem ali naquele quadro da gramática tradicional. Então, era uma forma também de possibilitar reflexões. Como vocês lidariam com esse conteúdo que aparece dessa forma no livro didático, considerando todas as teorias que eram consideradas Eu na acho disciplina importante também? essa vivência no ensino básico, né? Principalmente na rede pública de ensino do professor antes dele entrar na graduação, porque eu acho que prepara melhor. Não sei se você teve essa percepção no curso de letras, mas muitos alunos entram achando que o curso de letras vai ser para ensinar você a falar português ou falar o idioma da habilitação. E não, ensina a ser professor. E Com esquece também certeza. que a gente tem que refletir sobre as teorias, né? Exato, Nem tudo então é juntar a teoria com a aplicável prática. dentro da nossa realidade. Às vezes dentro do nosso país, culturalmente, Ou de repente do principalmente na colégio, rede do pública. bairro que você está atuando, Exatamente, né? que muda, né? É bem diferente você ministrar uma aula no centro e uma Claro. aula na periferia. As realidades são outras, né? Sim, e eu pensei agora também, enquanto vocês estavam falando sobre isso, sobre os alunos que nós estamos recebendo aqui em Cascavel, na educação básica, que são de outros países, Exato. né? Sim. O professor que vai se formar aqui na área de letras não vai ensinar língua portuguesa apenas para alunos que têm Sim. o português como língua materna. Alguns falam espanhol, vindos da Venezuela, Sim. por exemplo. Cuba, bastante cubano tá vindo, Cubanos, haitianos, venezuelanos, haitianos. Agora tem bastante uma leva, assim, de imigrantes da Bolívia também. Porque a Bolívia tá enfrentando um problema crítico de economia, então muitos estão vindo pro Brasil. Isso vai se tornar um desafio, né? Vai. Um desafio para a próxima leva de Mas profissionais eu da acho área de interessante, letras. assim, Sim. não querendo falar da minha experiência, mas eu sou filha de imigrantes, da língua hispânica. E eu tive esse problema do bilinguismo interferir na minha escrita do português. E na época os professores não sabiam tratar isso. Era chacota, era risada. Sim. E hoje, eu vejo justamente os alunos do Renan, que foram meus alunos também, já tem uma percepção diferente disso. Não, vamos considerar que esse aluno vem de um contexto diferente. Um contexto que as duas línguas estão juntas. Então, não é rir do erro dele. Por exemplo, escrever desenho de burro. Não, é uma questão dessa multiculturalidade dentro da sala de aula. A gente vai Sim. percebendo lacunas até mesmo no nosso próprio curso, né? Porque, pelo menos eu, quando me formei na graduação, a gente não via em nenhum momento, em nenhuma disciplina, nada, teoria do português como língua estrangeira, né? A gente era E nós somos preparados, habilitados pra isso. para ministrar aula, mas não nesse viés, né? E eu já vejo que isso tem sido incorporado aos poucos. A gente não tem uma disciplina oficial, mas isso já tem sido incorporado aos poucos isso dentro do se currículo. deve, não sei se você concorda, Hannah, aos debates e às teorias que a gente vai construindo dentro da área de letras, né, na pós. Claro, né? E principalmente a as partir da pesquisas, integração entre a graduação e a pós-graduação, como vocês exato, falaram, né?
Isso capacita os professores, né, a partir do diálogo, a E também a movimentar gente não essas fica discussões só na também. teoria na universidade, a gente leva a teoria pra fora. Sim. Sim. Inclusive, isso que eu ia te perguntar agora, a próxima pergunta, é a questão da extensão, né? Então, eu nunca esqueço que acho que a Prof. Lourdes Caminhos, que uma vez falou que a universidade, a pós-graduação, não é só a pesquisa, é também a extensão. E você tem um caminho de extensão, né? Muita extensão, né, Renan? Então, você poderia falar um pouquinho da tua situação nas extensões aqui na universidade, ou até em outras universidades? Uhum. Enquanto você me falou sobre isso, eu me lembrei sobre o primeiro contato que eu tive com a extensão. Foi ainda na Univel, quando eu ainda estava no primeiro ano do curso de jornalismo. Eu participei de um projeto de extensão sobre educomunicação. Eu e mais colegas, né, da faculdade de jornalismo e alguns professores, nós íamos até o Centro da Juventude, professor Jomar Vieira Rocha, que fica no Interlagos. Sim. E nós desenvolvíamos oficinas de educomunicação para os alunos, considerando não só os meios de comunicação como plataformas, mas como um instrumento de leitura também, né? Para verificar, né, aspectos ideológicos, históricos, sociais, culturais, Que para bacana. desenvolver a criticidade nos alunos sobre isso. Isso é E muito bom. foi a primeira reflexão que eu tive sobre a importância de levar o conhecimento formal, acadêmico, para fora dos muros da universidade. E até o final da universidade, né, do curso de jornalismo, eu participei de vários projetos de extensão. Comecei a participar de projetos de extensão aqui na UniOeste também, ainda no período que eu estava trabalhando na editora da UniOeste. Eu me lembro quando eu entrei na editora de participar do CU Sim. aqui da UniOeste, né? Seu Seminário. cenário. E quando eu me tornei acadêmico do mestrado, do doutorado, E da depois como graduação. atuei como professor também, eu quis sempre desenvolver projetos de extensão que extrapolassem, né, os muros da universidade também. Nos últimos anos, por exemplo, que eu atuei como professor aqui na UniOeste, eu desenvolvi projetos relacionados à retórica, à argumentação, Que é a tua linha de pesquisa, né? que era uma oportunidade para trazer alunos da educação básica aqui para a UniOeste. No meu projeto de extensão, eu orientei também alunos da graduação em letras, possibilitando que eles desenvolvessem estágio supervisionado no projeto, né? Em língua portuguesa, né? Isso, em língua portuguesa. Aí foram desenvolvidas aqui na UniOeste oficinas de redação preparatórias para o vestibular da UniOeste, oficinas preparatórias para o Enem, levando estratégias argumentativas, né, para os alunos Sim. desenvolverem bons textos. Que é a parte mais difícil, né, na produção textual pro Enem, né? A argumentação, o repertório, né? Então, é muito bom essa questão da universidade disponibilizar isso, né? Sim. Nós fomos até algumas escolas também, por exemplo, a Escola Jardim Santa Felicidade, Sim. desenvolvemos oficinas lá. E outro projeto que eu atuei, dentre tantos, né, mas que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, é o Sarau Matinal, Mas Liberdade Porque para você é Existir. referência, É a né? referência, né? O Se a gente Renan, passar nos corredores e falar a palavra Sim. sarau, o primeiro Sarau, nome Renan. é Renan. né? Saudade do Renan, saudade do Renan. Então, Liberdade para Existir, né? O nome do Sarau. Isso. Então, foi desde 2023 que começou com você ou foi antes? O projeto, na verdade, ele é bem anterior, né? A primeira edição, eu não sei em que ano que ela foi desenvolvida. Teve tanto sarau aqui na Sim, UniOeste. mas quando eu era acadêmico, eu já participava dos saraus, que eles eram organizados pela professora Luciane Vatier, que inclusive agora ela continua com o projeto como coordenadora, né? Então, quando eu entrei como professor substituto aqui, eu recuperei aquela memória afetiva dos Sim. saraus que eu participava, né? Enquanto eu ainda era aluno. E a professora Vânia foi a coordenadora do sarau novamente, quando nós retomamos, né? E a professora Vânia, ela canta, ela Sim. toca violão, toca teclado, Puxa a né? galera pra Então, roda, né? foi uma iniciativa da professora Vânia, Sim. né? Retomar com o projeto. Eu tive a oportunidade de dividir a disciplina de leitura e produção de textos na graduação em letras com a professora Vânia. Depois eu dividi com a professora Luciane também, Sim. né? Foram nomes, assim, esclarecendo que o Renan é o nome do sarau, mas pra essa geração que entrou em letras a partir de 2023, né? Que foi quando o Renan entrou, então quem tá ali nos corredores, primeiro, segundo, terceiro ano, perdão, do segundo pra frente, né, até o quarto, lembra do Renan. Sim. E o pessoal do primeiro fica, quem será esse professor? Mas as minhas referências para retomar esse Sim. projeto, né, foram a professora Vânia e a professora Sim. Luciane. E a professora Luciane continua com o Continua até projeto. hoje, né? Aham.
Mas o projeto foi crescendo, né? Sim. O projeto ele foi retomado primeiro na sala de Uhum. aula, né? Do primeiro ano de letras. De 2023, né? Isso. Aham. Depois nós fomos para o hall dos auditórios. Depois nós recebemos um convite para começar a participar da biblioteca. E o sarau foi crescendo. Ele participou depois do New West na comunidade. Também, eu lembro, esse eu participei. E hoje é um evento grande, né? Nós recebemos Enorme. a comunidade externa aqui, inclusive. Sim, e a gente recebe também pessoal de outros cursos também que tem esse intuito, né? Existir. Uhum. Né, essa liberdade para existir. Então, é um momento, eu acho que muito importante esse nome, inclusive, para se libertar. Né? Às vezes está entalado alguma coisa, um poema, uma dor, um sofrimento, e tá ali. Né? Um momento E eu de a gente descobri que distrair. nós temos alunos aqui que têm múltiplas formas de arte, Eu né? ia dizer, e às vezes, assim, em cursos que a gente não tá tão acostumado a pensar, nossa, nessa questão, nessa veia artística, né? Uhum. Eu presenciei muitos que participaram que eram de outros cursos, e a gente fica, nossa, a gente tem talentos escondidos aí em várias Sim. áreas. Eu acho bonito, assim, ver aqueles alunos mais tímidos, assim, na sala de aula, que quase Uhum. não abre a boca para falar, Sim. para perguntar, tem vergonha até de pedir para, sei lá, a dúvida que ele tem. Mas ali é o momento dele brilhar, é o momento dele Uhum. se impor para fora, aquela... Alguns cantam, Aham. outros declamam poesia, Sim, outros poesias fazem próprias, teatro. inclusive, raps Sim. próprios, Sim. aham. Alguns alunos pintam, né? Também, aham. Já houve algumas edições do sarau que eu presenciei, que algumas pessoas pintavam, enquanto outras iam declamando poesias, outras iam cantando. É, a E apresentação aí de as teatro. pinturas aham. eram motivadas pelo conteúdo do sarau. Uhum, Então, múltiplas formas de arte. sim. Isso é muito importante para a universidade, né? Uhum. E acho que até para os próprios alunos, né? Porque a gente vem num contexto dos últimos anos acadêmicos da graduação que foram corridos, né? Ano de Uhum. 2024, a gente fez em 3 semestres em um ano. Sim. Aí é uma forma Uhum. não só de movimentar a cultura, mas também de saúde mental, Saúde dentro mental, da aham. universidade. Concordo, isso é porque- importantíssimo. Claro, a gente tem que tentar ajustar esse calendário pós-pandemia, mas Sim. é cansativo tanto para o aluno quanto para o professor. E muitos Uhum. professores também usam esse espaço, né? Alunos Sim. da pós também usam esse espaço para existir. Uhum. Então, Isso é uma forma também hoje de levar os alunos até a biblioteca. As novas gerações, muitas vezes, elas não têm o costume de ler no papel, né? E levar os alunos novamente à biblioteca é muito importante. E é uma forma de integração entre gerações diferentes também. Nas últimas edições, vários escritores cascavelenses, alguns já mais idosos, vieram para cá Eu para ter lembro. contato com os alunos, né? Com manhã de autógrafos, A Amanda lançou o divulgarem. livro, né? A Amanda Christensen lançou o Sim. livro, nossa colega Um também. beijo pra Amanda. Um te beijinho, amo. Amanda Egressa também, passou no concurso agora. Minha querida né? amiga, Egressa parabéns. também Egressa no programa, também. né? Tá na lista ali dos entrevistados. Muito bem. E com vários livros, né? Vários Adoro livros os também, livros além da Amanda. a gente puxa a sardinha com a nossa amiga também, né? Sim. Além de egressa, pesquisadora também. Uma excelente Excelente escritora. escritora. Bom, gente, então, alguma coisa mais não, né? Eu acho que eu gostaria de falar dessa parte da questão de você ter sido aprovado recentemente num concurso, né? Verdade. E é um dos Parabéns. objetivos, a gente sabe, né? Que muitos de nós, quando entramos lá na graduação, já temos isso em mente, né? Um mestrado, um doutorado e um concurso. Como Uhum. que foi o seu caminho até essa aprovação? Olha, o que eu tenho a dizer, quem está tentando fazer concursos é que não desista. É muito importante que o edital seja lido com calma, né? Os editais, eles mudam muito de instituição para instituição. É importante que você reflita sobre os pontos, né? Os concursos que eu prestei, por exemplo, a maioria possuía 10 pontos. E aí, vou explicar basicamente como funciona Por favor, o processo do Só um do parênteses, o que concurso. eu mais escuto do Renan, toda vez que eu vou desabafar com ele da vida pessoal, ele, amiga, foca no concurso, foca no doutorado e no concurso. O conselho do Isso. Renan, o Renan pega na minha mão, amiga, foca no concurso. Aham. Objetivo de vida. Objetivo de vida, vai lá, Renan, quero dicas. Para quem tem esse sonho, né, de se tornar professor universitário, a maioria das universidades na nossa área de letras, de linguagens, né, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é uma prova escrita e é uma etapa eliminatória, né? Geralmente você precisa tirar uma nota 7 no mínimo para ser aprovado. E aí geralmente são 10 pontos. Em alguns concursos são 8, em outros até um pouco mais. Eu já fiz até uma prova que havia 12 pontos. Misericórdia. Mas aí na hora é feito o sorteio de um dos pontos e você precisa escrever um texto dissertativo, acadêmico, sobre aquele conteúdo que foi sorteado, né? A estratégia que eu tive para conseguir aprovação é desenvolver antes um texto para cada um dos pontos. Então eu sugiro que vocês leiam, estudem, né? Se há 10 pontos, preparem um texto para cada um dos 10 pontos.
Pensem em referências clássicas e Uhum. referências atualizadas para vocês citarem, né? Porque um professor universitário ele precisa Se atualizar. dominar O as clássico teorias é clássicas um e as cânone, né? contemporâneas também, né? Então você precisa citar no seu texto textos atuais e textos que são clássicos Uhum. naquela área. Então desenvolva primeiro os textos. É claro que você não precisa decorar esses textos, eu não decorei os textos que eu fiz, né? Mas foi uma experiência, um exercício para eu saber mais ou menos aquilo que eu poderia desenvolver para cada um dos pontos que fosse sorteado, né? E eu tentei 6 provas de concurso público. Eu consegui aprovação nos últimos 3 que eu prestei, Caramba. que foram os últimos 3 que eu comecei a levar mais a sério essa etapa de escrever os textos Uhum. e ler os textos que eu escrevi. Não decorar os textos, mas saber quais são as referências principais para cada um daqueles textos e desenvolver textos no formato de artigo científico. Uma sessão de introdução, uma sessão de fundamentação teórica, uma sessão de Análise análises. crítica, né? Análises são muito importantes. Uma sessão de considerações finais e as referências, né, que são muito importantes. A outra etapa, que geralmente é eliminatória também, que nós precisamos ter cuidado, é a prova didática. Uhum. E aí, geralmente, a prova didática há um sorteio também, que é feito um dia antes da prova. É eliminado o ponto que já caiu na prova escrita, né? Os demais permanecem. E aí, 24 horas antes de você ministrar uma aula didática, ocorre o sorteio do ponto. E aí, 24 horas depois, você volta à universidade e ministra uma aula para a mesma banca que acompanhou o seu texto, a produção escrita que você fez, né? E aí, depois, as próximas etapas, em alguns concursos há uma defesa de memorial, que é um texto que você argumenta com referencial teórico e sobre a sua vida também, sobre o porquê você quer se candidatar àquela vaga, como você poderia contribuir para a universidade, né? E além dessa etapa, que geralmente ela é já classificatória, a análise do currículo Lattes. Então, as Sempre dicas... atualizado, gente. A Sempre atualiza. importância, eu ia dizer, A importância de da atualizar o atualização Lattes. Ah, e de As dicas produção, mais né? importantes, Autocrítica. Atualizar o Cuidem do Lattes. currículo Lattes, porque o Lattes, ele é classificatório, né? Sim. Sim. Até o último concurso que eu prestei antes deste, que eu fui convocado em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar no final pelo currículo Lattes, né? Eu acabei concorrendo com um professor que já tinha muito mais produções do que eu, né? Mais anos de carreira. Mas depois o primeiro lugar veio. Então, cuidem do currículo Lattes, Sim. Ai, vamos lá, leiam gente, muito atualiza bem o Lattes. edital, preparem pontos, tanto didáticos quanto escritos. Eu agradeço muito por essas dicas, porque é uma coisa que a gente não aprende, né? A gente só vai Uhum. aprender fazendo o concurso. Sim, e a Uhum. importância de fazer, De né? fazer o concurso, de Por tentar, mais né? que, às vezes, eu escuto Autocrítica. bastante, principalmente na pós. Eu vou esperar terminar o doutorado para começar a prestar as provas. Não, Nossa, pareceu se falando. é uma oportunidade de você já prestar a prova, Isso, tente já antes. comece antes, porque isso vai te preparando, Isso é uma né? autocrítica pra mim mesma, porque o Renan sempre fala pra mim, faz antes, amiga, faz antes, não importa se você já defendeu. A primeira prova que eu É. prestei foi durante o doutorado ainda, né? Mas eu não acho que tinha a gente muitas tem esse expectativas, medo também mas de eu fui errar, mesmo né? como treineiro, Então, pra mas saber exatamente como é por bom. isso, Treinar. porque experiência das Uhum. provas é E importante eu acho que a gente também, tem medo né? de não passar, não ganhar, né? Não conseguir chegar em primeiro lugar, que acaba nem Uhum. tentando, Sim. né? Mas a administração do tempo é muito importante. Isso. vale Isso que eu para ia a te perguntar. escrita, isso vale para a didática também. A maioria dos concursos públicos, eles reprovam se você, Passa por o tempo. exemplo, passar ou não conseguir cumprir o tempo na prova didática, né? Uhum. E na prova escrita você precisa saber administrar o seu tempo para Pra que você escrever. faça um texto com sentido, com começo, com meio e com fim, né? Você não pode deixar um texto interrompido pelo meio porque o seu tempo de prova acabou. E, Renan, uma pergunta assim mais voltada pro seu tempo de estudo, né, nessa etapa. Como que você administrava com o trabalho, ainda fazendo doutorado, produzindo artigos? Como é que era essa administração? Olha, É difícil, foi né? como Não é era possível, Não é né? perfeito, né? Não é exatamente uma administração, você a gente conseguia encaixa administrar, onde é Porque possível. a gente olha assim, nossa, ele conseguia, mas às vezes assim, a gente tem que bater o pé no chão, né? Que às Aham. vezes falta alguma coisa, é difícil equilibrar os pratinhos. Mas a minha atuação profissional e Uhum. acadêmica me ajudou Ajuda, muito né? nisso, Uhum. né? Eu fui professor substituto aqui na UniOeste no mesmo período em que eu desenvolvi estágio pós-doutoral também. Então, eu atuei como professor na graduação e na pós-graduação.
E essas experiências dessa atuação Uhum. possibilitou também que eu desenvolvesse a minha didática no dia a dia, vários conteúdos que eram temas Sim. dos pontos que Ah, caíam com ótimo frequência também. nos concursos, eram temas que eu ministrava em sala de E pra aula, então você eu já ministrar, você aproveitava tem e que treinava. estudar, né? Sim. Não adianta, Sim. né? Não tem como a gente, eu já sei, vou dar aula. Não, a gente tem que estudar. Não, nós Então, precisamos acho estudar que isso é um sempre. ponto positivo de ter essa experiência também na graduação e na pós, né? Enfrentar um PSS, pouco tempo, mas é bom por causa Uhum. disso, né? Você já tem a E muitas experiência pro vezes, às concurso. vezes, a gente até tem o conhecimento, a teoria ali já, mas a gente sempre precisa revisitar, principalmente sempre. antes de Sim. elaborar um plano de aula, né? Exato, porque escrever a sua tese, a dissertação é uma coisa, você explicar para um aluno a Sim. sua Uhum. pesquisa, os conceitos teóricos, é outra coisa. E se você fica apenas na teoria, você não imagina ainda quais são as possíveis dúvidas que os alunos vão ter, né? Exato. Sim. É importante que a aula que você vá ministrar em um concurso público, ela seja dialógica, que você Exato. simule como se você estivesse em sala de aula, que você Porque senão é uma palestra, né? Uma isso, palestrinha. adeque as Uhum. necessidades daquele curso, daquele perfil, de onde você está ministrando, né? E aí a atuação no ensino superior, ela ajuda muito. Se você percebe quais são as dúvidas que os alunos têm, Uhum. você pode, durante a aula que você vai Simular. ministrar, simular também essas dúvidas. Eu acho importante isso porque a gente pensa muito, assim, da pesquisa, não, eu vou só escrever, vou só publicar artigo, vou só... Não, é também dar aula, é também Uhum. ensinar. Sim. Né? A pós é justamente para isso, te preparar para ser um docente. E nós Sim. né? temos E isso... letras mais ainda, né? Porque a gente vem de uma licenciatura. Então, e no Brasil isso é mais fundamental ainda, né? Porque lá fora a gente vê, em outros países, essa separação entre o docente e o pesquisador. Uhum. E no Brasil não há essa Não há. separação. Uma vez que você é docente, você é pesquisador, que você é Sim. pesquisador, você é docente. E tem muitos docentes excelentes que acabam não chegando a ser pesquisadores e muitos pesquisadores que não são tão bons docentes, né? Uhum. Então, acho que ministrar esses pratinhos ali, acho que é importante, Renan. Eu acho Pelo que que a isso gente nos segue. limita, às vezes, né? Pela administração de tempo, de ter muitas atividades, isso gera uma sobrecarga de trabalho grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o nosso diferencial, porque... Nos forma, querendo ou não, para atuar nas Pra duas vida, frentes. né? Exato. E eu acho que essa formação possibilita com que nós sejamos um pouco mais empáticos, mais humanos, e a academia, ela precisa muito disso, isso é muito importante. Nos prepara para atuar diante de problemas práticos, né? Sim. E problemas do dia a dia, né? Que a gente não discute na teoria. Problemas que vão surgindo de repente. Ainda mais quando se trabalha com outro ser humano, né? Sim. Exato. Porque cada um tem a sua história, tem as suas dores, tem um caminho ali, e a gente vai encontrar durante o percurso muita coisa, e a gente vai ter que E conseguir até pra lidar. gente lidar com os nossos próprios egos, né? Que a gente às vezes prepara um plano de aula perfeito, né? Vai preparar ali e às vezes chega na sala de aula da graduação e não é aquilo. Às vezes os alunos não estão interessados Sim, naquele às vezes falta conteúdo base especificamente, né? também. Então, quantas vezes chega na sala de aula, acho que já aconteceu com você, né? Chega na Uhum. sala de aula e explicar uma gramática que falta uma base Sim. anterior. Tem que começar retomando o assunto. Retomando o assunto, exato. É muito importante que o professor ele tenha capacidade de adaptação, Sim. que ele tenha empatia, né? Que ele Sim, verifique. E lidar com essa frustração também, porque às vezes a gente fica frustrado, né? De, poxa, preparei tal Não conteúdo, vou preparei tudo e executar vou ter desse que jeito. voltar do zero, né? Mas isso não Essa significa é a que nossa aquele profissão. conteúdo vai ser abandonado, né? Você Sim. pode retomá-lo em outro momento em que o seu aluno esteja mais preparado, né? Exato. E Se aí está acho que vai faltando ser algum melhor conhecimento dessa anterior forma. e básico, é importante retomar aquele Exato. conhecimento. E isso só a prática nos dá, né? Sim. Então, acho que a junção de prática e de teoria, eu acho que o Renan domina bastante. Particularmente, eu acho que você é excelente por conta disso, amigo. Obrigado. Amigo, desculpa. Professor. É difícil separar, É né? difícil Quando separar, a gente é convive difícil em vários separar. níveis Não, eu e diferentes. o Renan eu conheço há anos ali, a gente foi colega, entrou na mesma época aqui na Unioeste. E Né, desenvolvemos na amizade. graduação. A amizade ali, porque a gente entrou justamente no mesmo mês e ele saiu um mês antes que eu. E nós tivemos Então, problemas parecidos, né? Lidar com é. plataformas. Como faz isso no Sim. protocolo? Não, socorro. Reunião, socorro, que horas? Aham. Tal aluno, como que é com você? Comigo é mais tranquilo, comigo já é mais complicado. Então, Uhum. essa troca acho que é importante, assim, com colegas, até colegas da pós, né? Sim. Informações do doutorado, eu falei, Renan, como é que faz? Que dia que é esse negócio? Então, essa troca acho que é importante. Que bom que você disse isso, porque eu acho que a colaboração é muito importante. Sim, e às vezes Na graduação, na a gente tá muito pós-graduação, assim, na limitado da pesquisa. minha pesquisa, porque você constrói a sua pesquisa junto com o seu orientador. Mas você precisa, às vezes, do teu colega ali do lado para te Sim. dar um suporte. Uhum. Né? Essa troca é importante, né? Como a gente tá tendo aqui, essa troca de informações é muito importante. E a ciência é feita por pares, Exato. é dialógica em todos Não os é algo processos, individual, da né? escrita até a publicação final, ela sempre é plural, né? Uhum.
né? Nada individualizado, é pro mundo. Exatamente. Exato. Bom, eu acho que Acho que por hoje é isso, né? pro primeiro episódio é isso. Agradecer bastante a sua Muito obrigada, participação. Renan. Ter tirado que um agradeço. tempo, porque das pra suas quem não férias, sabe, né? exatamente, Renan Renan está tá de de férias, né? Tá de férias ali da E a Bahia. gente vem pra trouxe cá ele pro pra sul. trabalhar, A mais gente um trouxe da pouquinho. Bahia pro sul pra passar frio e conversar com a gente. Pra passar frio, Pra passar frio, exatamente, aham. né? Dois Mas graus pelo na menos matou a sombra. saudade de tudo, né? Da universidade, dos colegas, do família. frio, da família. Sim, sim. Eu até comentei no início que hoje eu vim à universidade para catar abraços, né? Eu fiquei ali no corredor, revendo alguns alunos da graduação, alguns colegas que eu estava Isso com é muita muito saudade. bom. Sim. Isso mostra, assim, acho que um abraço, acho que ele mostra quão bom profissional e pesquisador você é. E o quanto E eu você sinto marcou muito as amor pela pessoas, UniOeste né? mesmo. Sim. Então eu Você estou muito marcou as feliz. pessoas, marcou a instituição, então a sua passagem, ela faz parte, ela tá num tijolinho ali Sim. da história da E acho que universidade por e da isso que a vida gente das escolheu pessoas. você também para ser nosso primeiro convidado, né? Aproveitando a Sim. oportunidade que você estaria aqui em Cascavel e principalmente por ser essa tijolinho ali tão importante, tão fundamental que foi não só para pós, mas também para graduação aqui de letras. Muito obrigado. Então, muito Nós obrigada, que Renan. agradecemos. Um abraço, então. Por hoje é só, gente, Por hoje é né? só. A gente continua mês que vem mais um podcast, né? Com Exatamente. surpresas. E é isso. Tá, gente.